Boa tarde. Eu acabei de postar um vídeo a respeito de um jovem pastor que se intitulou pastor, fundou uma denominação, uma igreja, e ele defende a ideia de que ele, mesmo sendo homossexual e mesmo sendo reprimido durante muitos anos de sua vida, pode ser um pastor e estar à frente de uma igreja evangélica. Ele disse que muitas vezes ele foi discriminado, ainda quando criança e adolescente, por estar em uma igreja evangélica e ter essa opção sexual. Então, por esta razão, ele fundou a sua própria igreja com os adeptos a esta igreja, a esta determinada religião. Este vídeo causou muita polêmica, principalmente entre os evangélicos conservadores. E esta polêmica, causada pelos evangélicos conservadores, tem um aparato em que eles fazem a sua defesa da não aceitação a este tipo de pessoa, amparados pelo livro de conduta desta religião, que é a Bíblia. Eu vou tecer alguns comentários. O que eu vou falar aqui, não considere como verdade absoluta, mas esta é a minha ideia, este é o meu pensamento, esta é a minha ideologia, e eu vou fazer alguns comentários e espero que esses comentários sejam interpretados por todos de forma em que aqui eu expressei o meu pensamento, a minha ideia, não a verdade absoluta, certo? Assim, eu acredito, como eu tinha falado em outro vídeo, que as religiões, seja ela qual for, trazem consigo as suas características. As religiões trazem consigo as suas normas, as suas condutas. E a religião evangélica tem como conduta e princípio a Bíblia. E a Bíblia é um livro composto por vários autores, mas, segundo a defesa da religião evangélica, que é um livro inspirador, em que Deus é o autor deste livro. Então eles têm esse livro como verdades absolutas. Esta é a norma e a conduta maior de uma determinada igreja evangélica. Seja evangélica, seja católica, seja igrejas que defendem o cristianismo. Elas são amparadas em suas condutas por parte ou pela Bíblia no todo. Então, assim para vocês entenderem. Então, a Bíblia é o livro de conduta da religião evangélica e do cristianismo em si. A Constituição é o nosso livro de conduta no que diz respeito à nossa pátria, à nossa nação. E existe uma legislação de trânsito, certo? Existe uma legislação de trânsito. Na legislação de trânsito, independente de você ser afrodescendente, alemão, italiano, homossexuais, heterossexual, bissexual, você tem que seguir as normas e as determinadas leis de trânsito. Então, as leis da Constituição, independente de suas religiões, de suas escolhas, de suas opções sexuais, você tem que cumprir as suas, o que diz respeito às leis que fazem parte da Constituição. Assim também as religiões têm suas leis. Se eu opto em ir para uma determinada religião, eu estou sujeito às leis, às normas e às condutas daquela determinada religião ou daquele determinado grupo, independente de eu julgar se estou ou não sendo discriminado. Se eu estou sendo discriminado, eu passo a me ausentar desse grupo e a pertencer a um outro grupo que não venha me discriminar. Então, assim, eu penso que o respeito ele tem que ser mútuo, ele tem que ser social, ele tem que ser no todo. Assim como nós não podemos discriminar uma pessoa e excluir essa pessoa por ser homossexual, assim também essa pessoa tem que respeitar e também não discriminar uma pessoa por ela também pertencer a uma determinada religião, com seus valores, com suas condutas, com suas normas. Então, assim, o que não pode acontecer, na minha interpretação e no meu ver, é que haja desrespeito
a determinadas normas constitucionais, normas religiosas, valores e princípios. Assim, se nós for fazer uma análise da Bíblia, a Bíblia tem suas condutas e seus princípios. Mas Jesus, ele nunca veio com um discurso de exclusão. Vocês querem ver um exemplo? Quando a mulher que se aproximou de Jesus, que era condenada pelas pessoas, principalmente pelo povo judeu, por ser uma prostituta, chegou para Jesus, Jesus mostrou o amor para com ela. Jesus primeiro colocou na terra, escreveu na terra o pecado de todos os cidadãos que estavam acusando ela, e depois então Jesus ele falou para ela assim: vai, querida, e não peques mais. Mas em nenhum momento Jesus falou que era para ela continuar sendo prostituta. Mas ao mesmo tempo, Jesus também não a discriminou. Então assim, a igreja evangélica em si tem o espírito de amor, tem o Espírito Santo e abrange e abraça todos os cidadãos. E é assim que tem que ser. Independente desse cidadão ser hétero, ser homossexual, pertencer a uma outra cultura, a igreja tem que abraçar, tem que mostrar amor. Agora, não quer dizer que a igreja tenha que se posicionar e dizer que está aceitando a opção dele. Esta foi uma opção da pessoa. Esta foi uma opção da pessoa. Então, sendo que essa foi uma opção da pessoa, a igreja não pode discriminar. Não pode excluir essa pessoa do vínculo da igreja. Mas também não é que não precisa, mas não tem a obrigação também de dizer que aceita, que concorda. Porque assim, assim como as pessoas que pertencem ao grupo de homossexuais querem ser respeitados, querem o respeito, também tem que respeitar as demais ideologias, as demais religiões, as demais normas sociais, as demais condutas sociais, as demais condutas religiosas. Então assim, nós temos que aprender que nós não podemos ser discriminados, excluídos, mas também as pessoas não têm que concordar 100% com a nossa posição. Porque assim, a respeito do tema homossexualismo, vocês sabem que há diversas ideologias. Há quem diz que a pessoa nasce com o corpo de uma opção sexual, de uma natureza sexual, mas a mente é voltada para outra natureza sexual, que esta é uma posição que não é escolha, é da natureza. Há os psiquiatras e psicólogos que afirmam esta teoria. Há quem diz que é desvio de personalidade, desvio de conduta. Há os moralistas que dizem que é perversidade, que é falta de vergonha. E há os religiosos que dizem que é pecado, que é condenado, que não vai ter salvação. Então assim, tem diversos tipos de pensamento. Qual é o pensamento verdadeiro? Não sei. Não sei qual é o pensamento verdadeiro. Cada pessoa defende a sua posição. Cada pessoa defende a sua ideia. Mas qual a verdade de fato desta questão? Não sei. O que eu estou querendo dizer aqui é que eu não estou defendendo nem um lado, nem o outro. Eu estou defendendo que tem que haver o respeito nos princípios religiosos. Tem que haver o respeito através dos princípios, tanto religiosos, o respeito à Constituição, o respeito às leis, o respeito às normas, desde que elas não afetam o humano, mas que a gente também tem que aprender a respeitar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma deficiência visual. Eu posso acreditar que mesmo enxergando 5% de um olho e do outro, enxergando só o vulto, eu posso dirigir, eu posso pegar um carro, eu posso sair por aí dirigindo. Só porque eu não posso. A lei não me permite, a Constituição não me permite, as leis de trânsito não me permitem, as leis medicinais não vão me permitir, porque eu vou estar colocando em risco a vida de outra pessoa porque eu não tenho visão. Eu posso até acreditar que eu posso dirigir, mas eu não vou poder. Mesmo que eu diga que eu sou capaz de fazer certas coisas, mas vai ter um limite. Então, eu entrar numa igreja evangélica, invadir uma igreja evangélica e querer ser aceito com amor e carinho, concordo, não ser discriminado. Agora, eu querer que as pessoas dizem que essa minha opção é uma verdade, aí já é uma outra questão. Ser verdade ou não é uma questão de escolha, de opção, certo? Então aí tem um limite. Vocês estão entendendo? Eu não estou dizendo que a igreja não tenha que aceitar, tem. Só que aí colocar como a aceitação ser algo que não foi, que não faz parte
das condutas bíblicas não dá. Não dá, porque a Bíblia em si, com os autores que dizem os religiosos serem inspirados pelo Espírito de Deus, ela condena tal prática. Isso nós não vamos poder negar. A Bíblia não aceita esta conduta como algo natural, a opção homossexual. Para a Bíblia é uma prática que é de extrema inclinação para ser condenado. Então não tem como eu dizer que não. Não posso aqui querer inverter, querer que Deus se adapte em mim, ou querer que a Bíblia se adapte em mim. Não vai dar. Eu vou ter que falar a verdade. O livro Bíblia condena. Agora, eu faço uma opção. Eu faço uma escolha. O fato de ele ser discriminado e sofrer pela discriminação, ele tem o direito de lutar pelo seu espaço. Agora, colocar que a Bíblia em si não tem esse estatuto, não tem esse mandamento, não, aí nós não podemos fazer isso, certo? A Bíblia condena esta prática. Para a Bíblia, para quem realmente é evangélico em si, respeitador dos princípios da Bíblia, dos mandamentos, não vai aceitar essa prática como uma prática natural. Prática natural conforme a Bíblia, não estou dizendo conforme outras ideologias. Conforme a Bíblia é homem, mulher, casal, é família, é filhos, pai, mãe e assim por diante. Então a Bíblia ela tem seus mandamentos e seus princípios e seu conservadorismo, certo? Então não tem como negar. Então, a respeito desse vídeo, ele realmente causou polêmica. E causou polêmica justamente por esta razão de o jovem, mesmo sendo discriminado, ele tinha direito de manifestação sim, mas aí ele quer adaptar o cristianismo a uma opção dele. E aí eu fico mais reservado em comentar a respeito desta questão. Porque, para mim, a questão da religião evangélica ainda tem que se tornar conservadora. Eu não discrimino, eu abraço, já tive muitos amigos homossexuais. Agora, eu querer colocar que a Bíblia aceita esta prática, aí eu não posso. Aí eu estaria negando os princípios bíblicos, negando os princípios teológicos, negando todo o conhecimento que eu tenho a respeito da religião evangélica em si, das condutas, dos princípios e dos mandamentos. E eu não poderia estar fazendo isso. Então, eu defendo a não discriminação, eu defendo o carinho, eu defendo a aceitação, mas eu defendo que Deus, em sua infinita sabedoria, tem como agir nessas questões tão complexas da vida. Um abraço e boa tarde e fiquem com Deus.